Boa tarde a todos. Meu nome é Marta, faço parte da diretoria aqui do CRES, 7ª Região. Quero dar as boas-vindas a todos aqui em mais um evento ainda comemorativo pelo Dia da Assistência Social, que já deixou de ser dia e virou mês, né? Não é só o dia 15, mas a gente tem feito uma série de programações ao longo do mês de maio, né, como um todo. E esse ano a gente pôde está realizando, né, um total de 48 atividades em 21 dias úteis. São 28 diferentes locais, né, de curso todos realizados em 16 municípios do estado, com a proposta justamente de descentralizar ao máximo as atividades que são de interesse, os debates que são de interesse da categoria, né? Bom, aqui. O tema do nosso debate de hoje, né, são as ações afirmativas. Tem sido bastante polêmica no Brasil e em diversos países a adoção ou não de ações que visem favorecer acesso de segmentos sociais discriminados ou vítimas de preconceito a determinadas políticas disponíveis a outros setores da sociedade. Estas polêmicas se estabelecem entre defensores de diferentes visões de mundo, ou seja, mesmo no que chamamos de esquerda, no espectro político, há grandes divergências sobre a utilização de ações afirmativas para demandas que se apresentam no cotidiano das diversas populações. Um dos panos de fundo deste debate é a afirmação de que todos somos iguais e que, portanto, devemos ser tratados igualmente do ponto de vista das oportunidades e acesso a diversas políticas. Assim, o primeiro aspecto que precisamos considerar é de que de que igualdade se está falando, né? Embora prevista na Constituição Federal de 88, a igualdade não se verifica no cotidiano de diferentes populações. Os avanços obtidos na história de lutas populares no Brasil ao longo dos anos não resolveu todas as desigualdades sociais, econômicas, culturais e políticas existentes de diversos segmentos e classes. Vejamos alguns exemplos. Negros e negras que exercem as mesmas profissões que pessoas de outras etnias continuam recebendo salários inferiores no mercado de trabalho. Pessoas das classes populares, especialmente os negros, têm maior dificuldade de acesso aos níveis mais elevados de ensino no Brasil, particularmente se tomado em conta o ensino de nível superior, cursos de graduação e pós-graduação. As mulheres, embora tenham obtido ao longo das últimas décadas direitos raramente existentes anteriormente ao século XX, como, por exemplo, o direito de voto e sua presença no mercado de trabalho, e embora já seja a maioria da população no que diz respeito aos anos de escolarização em todos os níveis, tem maiores dificuldades que os homens no que diz respeito ao acesso ao exercício da política parlamentar. Seus salários também são, em média, inferiores aos dos homens por tarefas iguais. Portadores de deficiência têm obtido presença no mercado formal de trabalho a partir, muito especialmente, apenas do cumprimento de legislações que estipulam determinadas cotas para a contratação, seja por concurso público, seja por empresas privadas de determinados número de funcionários. Só estamos nos referindo aqui a situações em que seria possível a adoção de ações afirmativas para possivelmente alterar este quadro. Há outros reflexos mais graves desta desigualdade. Por exemplo, as estatísticas de morte por assassinato por arma de fogo no Brasil demonstram que a grande maioria das vítimas no país são negros, jovens e do sexo masculino. Estes exemplos já nos apontam que discutir o que chamamos de ações afirmativas
única e exclusivamente do ponto de vista da política de cotas para o acesso às universidades, é reduzir a questão a apenas uma de suas dimensões. No que diz respeito ao debate internacional de direitos humanos, estas reflexões parecem já ter evoluído, com cartas e tratados internacionais que se referem a tais ações. Não sei se todos sabem, mas à medida que o país aprova em seu parlamento a adesão ao conteúdo destes documentos, eles passam a ter valor legal. No que se refere ao Brasil, o reconhecimento das previsões das cartas e tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo país encontra-se em um dos primeiros artigos da Constituição de 88. Vejamos o que afirmam a respeito das ações afirmativas duas cartas que contam com a adesão brasileira: a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 79, e a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965. Curiosamente, os artigos que se referem às ações afirmativas estão no artigo 4º destes documentos e têm conteúdos bastante semelhantes no que se refere às mulheres. Artigo 4º. A adoção pelos Estados-partes de medidas especiais de caráter temporário, visando acelerar a vigência de uma igualdade de fato entre homens e mulheres, não será considerada discriminação, tal como definido nesta Convenção, mas de nenhuma maneira implicará como consequência na manutenção de normas desiguais ou distintas. Essas medidas deverão ser postas de lado quando os objetivos de igualdade de oportunidade de tratamento tiverem sido atingidos. O item 2. A adoção pelos Estados-partes de medidas especiais, incluindo as previstas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade, não será considerado discriminação. Já no que se refere à questão racial, item 4. Medidas especiais tomadas com o objetivo principal de assegurar, de forma conveniente, o progresso de certos grupos sociais ou étnicos, ou de indivíduos que necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais em igualdade de condições. Não serão consideradas medidas de discriminação racial, desde que não conduzam à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido atingidos os seus objetivos. Em outras palavras, é reconhecido pela comunidade internacional e pela própria Constituição Federal do Brasil o dever do Estado de promover ações que visem o alcance de igualdade de fato entre homens e mulheres e que grupos sociais ou étnicos possam gozar e exercitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais em igualdade de condições. Os mesmos documentos deixam explícito que ações deste tipo não são eternas, tratam desigualmente, num determinado período de tempo, grupos sociais que já são, na prática, desiguais no acesso a determinadas políticas. Uma vez atingidas condições de exercício igualitário destes direitos, as medidas não devem ser mantidas. Reparemos que a Convenção contra a Discriminação Racial não se refere apenas a grupos étnicos, mas também a grupos sociais cujos direitos estiverem sendo desrespeitados. Duas impressões iniciais para o nosso debate decorrem destas informações. A primeira é afirmar que políticas de ação afirmativa, sejam elas discriminatórias, tende a polarizar o debate entre racistas e não racistas, preconceituosos e não preconceituosos. Esta dicotomia pode impedir a evolução do debate, o que na prática mantém o mesmo quadro desigual de oferta de acesso às políticas sociais, como está naquele momento, em detrimento
uma vez mais dos que têm condições inferiores. A segunda impressão é que parece-nos reducionismo considerar que os debates em torno de ações afirmativas se dediquem exclusivamente à obtenção de direitos chamados civis por segmentos discriminados e vítimas de diferentes formas de preconceito. Se esta foi, na leitura de alguns autores, a principal característica de sua implementação por alguns estados e países, isto de forma alguma evita que os resultados de possíveis intervenções do Estado neste processo tenham por consequência impactos sobre a vida econômica, cultural e social destes segmentos. Fato é que, se pensada nesta perspectiva mais ampla, as ações afirmativas já são realidade em várias áreas e mesmo no Brasil. Nos exemplos que citamos há pouco, há, por exemplo, a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas que portam deficiências, bem como a obrigatoriedade de contratação de um determinado percentual em empresas privadas. Estas previsões têm garantido um mínimo de condições de igualdade para sujeitos sociais que, sem as mesmas, continuariam reféns da opinião de cada responsável pelas equipes de recursos humanos das diversas instituições empregadoras. Muito provavelmente, isso significaria negar a um percentual bastante significativo da população brasileira o acesso ao trabalho, fundamental para a vida das pessoas, na forma como a sociedade atual se organiza. Outras políticas podem ser consideradas como de ação afirmativa, como as que visam, conforme descrito na Carta Internacional sobre os Direitos das Mulheres, a proteção à maternidade. Pensamos, no entanto, que nossas reflexões não devem se pautar apenas pela legitimidade ou a conveniência da adoção de políticas e ações afirmativas. É preciso que nos perguntemos em que medida estas ações viabilizam posições políticas presentes em nosso projeto profissional, como o da universalidade do acesso às políticas sociais. Outro aspecto central para nós, assistentes sociais, é que geralmente atuamos com o planejamento, execução e avaliação de diversas políticas nas instituições que nos empregam. Conhecer, portanto, as dimensões existentes no debate das ações afirmativas em sua relação com as políticas oferecidas à população parece-nos algo bastante atual e necessário para pensar sua relação com diversas de nossas ações profissionais. O Conjunto Cefas-CRES tem agendado para este ano de 2010 o debate em nosso encontro nacional a ser realizado em setembro sobre esta temática. A previsão é que estas reflexões possam nos levar a tomar uma posição indicativa do conjunto sobre a adoção ou não de políticas de ações afirmativas. Desta forma, o debate de hoje visa acumular contribuições e reflexões para este diálogo nacional. Para contribuir com nossa conversa, convidamos, então, a assistente social e professora da PUC Rio de Janeiro, Andréa Clapp. Também comporá a mesa a antropóloga e professora da UERJ, pesquisadora da PUC Rio, Elielma Aires Machado. Desde já agradecemos a disponibilidade de vocês, mais uma vez, para contribuir com nossas reflexões. Nós temos como proposta de metodologia, de forma a incentivar o público a apresentar suas questões, opiniões, críticas, sugestões, divergências, comentários, etc.,